E aí, eu não sei como começar o vídeo, eu só sei que hoje vai ter treta. Ah, querida! Hoje eu tô aqui numa linhagem mais casual, eu tô já aqui com meu pijaminha. E a gente vai ver treta. Deu merda no casamento de alguém e a gente vai meter o bedelho. Eu tô sentada de camarote vendo o que vai acontecer. Eu sei que eu estava andando, né, por aí, passeando na internet, vi assim a thumb, né, num vídeo eu não vi, no canal da Beta, e fiquei super curiosa e decidi não assistir pra assistir aqui com vocês, tá? E a fofoca de hoje em questão vai ser sobre casamento e briga. Acho que por conta de um vestido branco. Ih, gente, isso aí é babado, tá? Isso aí vai gerar muitas discussões. Eu sei que vai ser um vídeo longo. Eu fui catar os vídeos dessa vez, eu que fui atrás da pauta. Por quê? Porque eu deixei a Daisy de férias, tá? Deixei ela tirar um dia só. Tô livre! Livre! Graças a Deus! Ela tá preparando as próximas pautas, mas eu quis me adiantar. Por quê? Porque eu fiquei curiosa. Simples assim. E eu não queria assistir sem vocês. Então eu trouxe eu mesma, tá bom? E eu peço que vocês tenham paciência, porque é muito longo, tá? Mas vai valer a pena? Não sei. Vamos ver, espero que sim, né? A diva que vai nos contar essa história toda do barraco é a Lelete Alves, tá bom? Eu não sei se ela é a noiva. Enfim, o que rolou no casamento, hein, gente? E aí, vamos ver, né? O dia que a minha família estragou o nosso casamento porque uma pessoa quis usar branco e acabou virando um caso de polícia. Então, assim, tá prometendo polícia, tem família envolvida no meio, já acabou aí. Brincadeira. Não, mas assim, vai ser babado, eu acho. Acho que tá prometendo bastante. Tem polícia no meio, tem convidado usando branco no casamento. Acho que vai render, tá? Fala, LLT Alves, fala aqui pra gente. O dia que a minha família estragou o nosso casamento porque uma pessoa queria usar branco e acabou virando caso de polícia. Conta. Vamos lá. Para que vocês entendam o contexto, eu sou de outro estado e atualmente eu moro na Bahia. Então, a minha família toda é desse outro estado, mora todo mundo nesse outro estado. Antes de fazer o nosso casamento, a gente... Nosso casamento, noivo, então ela era noiva foi assim. pra minha cidade para poder organizar, de fazer o casamento lá. Justamente por a minha família ser bem maior do que a família do meu esposo. E começamos a procurar locais para fazer, buffet. É buffet ou buffet, amor? Começamos a procurar locais para fazer, buffet, enfim. Começamos a buscar sobre o casamento porque iríamos fazer na minha cidade. Porém, tivemos um problema muito grande com o fornecedor que nos aplicou um golpe e depois de pagar boa parte do casamento, ele simplesmente... Só eu já desistia, tá? Só pelo estresse e por ter perdido dinheiro, eu já tinha desistido. Desapareceu. Eu ia, sei lá, gente, eu ia viajar, eu ia num restaurante, eu não ia fazer festa. Mas eu sei que é o sonho de muita gente, tá? Calma aí! Sem militância aqui também. Eu sei que é o sonho de muita gente, eu entendo que pra algumas pessoas é um sonho fazer festa, mas eu iria acabar só pelo BO que deu, eu já me estressaria, já falaria, não quero mais. Nos ressarciu o dinheiro até o momento, mas isso é caso para eu contar em outro vídeo. A partir disso, o que nós decidimos? Vamos casar apenas no civil e quando a gente puder, a gente faz uma festa. Então, já tínhamos perdido esse dinheiro, decidimos casar só no civil, no estado em que a gente mora, que é na Bahia. Começamos a organizar as coisas, o meu marido se mudou para a cidade que eu moro, né, conseguiu transferência, mudou para cá. Enquanto isso, demos entrada nos papéis e vocês sabem como funciona casamento no civil, né? O cartório marcou a data com 1 a 2 meses de antecedência só, então é muito em cima que eles marcam. Eu sinalizei pra minha família, ó, o nosso casamento no civil vai ser no dia 21 de janeiro, vocês estão convidados e tal, a gente decidiu não fazer festa,
porque, né, a gente já levou o golpe da empresa e de Minas. Foda, e né? Por hora nós não vamos fazer festa, vai ser um casamento no civil. Aí a gente se organiza, faz um churrasco, alguma coisa assim. É isso. Perfeito. Vamos comemorar, se vocês puderem vir, né? Ok. Eu entendo se não conseguirem, mas se vocês puderem vir, eu vou ficar muito feliz. Eu só preciso que me confirmem se vão vir, porque eu preciso me organizar, né, em relação ao local para ficar e tal. Certo. Nisso, decidiram que viriam todos. Seriam 12 pessoas vindo, né? Contando adultos e crianças. Gente, seriam 12 pessoas vindo. Não conheço nem 12 pra pessoas. nossa casa. Então, com a gente, 14. E mais a família do meu esposo, que uma parte é daqui, outra parte viria de outros lugares, mas ficaria na casa da família dele. Então, nós organizamos pra quê? No condomínio em que nós morávamos, tinham vários apartamentos pra alugar, porque lá é um local de praia. Então, conseguimos luxo, né? Já imaginou locar morar? um apartamento vizinho Lugar de praia. para que parte das pessoas ficasse lá e outra parte ficasse no nosso apartamento. Ficaram 2 pessoas no nosso apartamento, então ficamos em 4 lá. E as outras 10 ficaram no outro apartamento, porque era um apartamento maior, com mais espaço para dormir. Lembrando que nesse período dos 10 dias, né, eu passei todos os meus plantões. Gente, ela ainda cedeu o apartamento dela para que os convidados ficassem. E ainda se preocupou de, tipo, arrumar um lugar para que as pessoas ficassem. Eu sei que muita gente vai falar, tipo, é o mínimo. Eu não acho. Eu não faria isso. Eu ia falar assim, eu te convido, boa sorte. Você arruma e se arranja aí, entendeu? Ai, Dani, mas é família. Tá bom. Então tá bom. Gente, eu sou Tchonga. Eu fui comentar, acabei fechando o vídeo. Vamos fingir que não aconteceu, Lembrando que nesse período dos 10 dias, né, eu passei todos os meus plantões, passei todos os meus trabalhos. Deixei de ganhar e gastei muito dinheiro. Puta que pariu. Realmente tirar esses dias de folga pra gente poder estar junto, estar reunido, ir pra praia, viajar. Fomos pra uma cidade vizinha aqui, chama Itacaré, não sei se vocês conhecem. Não conheço, pra conhecer. amiga. Assim, o dinheiro que eu não gastei com festa, eu gastei tentando receber bem as pessoas aqui. Aí tá seu erro, amiga, não receba. Não receba ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém faria o mesmo por você, meu anjinho. Minha deusa, meu chuchu, entendeu? Não faça isso, gente. A única coisa que eles pagaram foi a estadia, né, a vinda, né, gasolina, essas coisas. E as coisas, tipo, na praia, comendo, essas coisas. E no primeiro dia que fizeram compra de mercado. Mas na maioria das vezes que saía, eu fazia questão de pagar. Quando ia pra praia, eu comprava as coisas. Eu pagava. Boa parte churrasco. Ninguém comprou uma água, comprei tudo. E assim, por quê? Porque era um casamento, eu queria dar essa festa, queria comemorar. Ai, meu amorzinho. E fazia questão que as pessoas estivessem comigo ali. Então, mas a gente começou, né, quando junta muito tempo família, começa a ter confusão, começa a ter picuinha um com o outro quando tá por muito tempo junto. E assim começou. É exatamente o que ela falou. Quando junta, eu vou nem falar o que acontece quando é que junta. Não dá certo, não junte. Ai, sim, eu entendo muito as boas intenções da diva. Diva, você foi muito bem intencionada. Mas assim, nem só de boas intenções vive o homem. Entendeu? A questão financeira é muito importante. Por exemplo, ela deixou, pelo que ela escreveu, né? Ela deixou de trabalhar pra ficar dando atenção, não sei o que, não sei o que, né? Enfim, não compensa, você entende? Vocês concordam comigo, gente? Não compensa. Não compensa. É que nem eu falei, eu entendo que é o sonho de muita gente. Deixando isso claro, eu entendo que é o sonho de muita gente. Mas eu entendo também que a partir do momento em que isso passa a se tornar mais uma responsabilidade, já passou do ponto em que aquilo já não é mais prazeroso pra você e tá começando a se tornar uma responsabilidade muito grande, já não faz mais sentido você tá fazendo aquilo, entendeu? Porque aí já não é mais... E isso eu falo pra mim também, porque eu tenho esse costume. Vou até tomar uma água, viu? Tá me dando até uma secura na minha boca, uma amargura que eu tenho, um negócio no meu peito que eu tô tratando a terapia. As pessoas que ficaram na nossa casa eram um casal,
familiares muito próximos nossos. E esse casal, né, só contextualizando, a mulher é uma familiar muito próxima e o namorado, né, ele é um namorado novo, tem pouco tempo que recém-chegadinho na família. Juntos. Nós ainda estávamos nos conhecendo, né, e nós recebemos ele, assim, com todo carinho, por ser um namorado de uma pessoa tão querida pra gente. Porém, algumas coisas que o restante da família já tinha observado é que esse namorado, ele tinha afastado essa pessoa da família. Essa pessoa começou a ficar mais retraída, era uma pessoa super expansiva, começou a ficar mais retraída, deixou de visitar os sobrinhos, deixou de visitar os irmãos, deixou de realmente estar junto com a família com a frequência que estava, porque depois nós fomos saber, né, que era uma imposição que ele falava, que não, que tá junto, tá morando junto, pra poder ficar junto e viver a nossa vida. O que tá tudo bem. Não tá tudo bem não, diva. Não tá tudo bem, tá tudo errado. A partir do momento em que uma pessoa ela te isola a tal ponto de que você não possa mais ter uma vida individual, de certa forma, eu entendo que existam limitações, é lógico, né? Tudo tem que ser conversado e acordado, né? Mas tem coisas que simplesmente um ser humano precisa individualmente, como pessoa. Tá além de um casal, no meu modo de ver. E eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu tô solteira. Então vamos seguir já. Aqui cai por terra todos os meus argumentos. Vamos estar seguindo a vida. Tá bom. Mas, a partir do momento em que você começa a limitar uma vida que a pessoa tinha, um estilo de vida, um hábito de, né, ver os sobrinhos, ver a família, ligar com frequência para os filhos, isso começa a ser uma coisa problemática. Mas... E se ela tá falando e ela tá casada... É isso. Porque meu medo era eu falar e vocês falar, mas você... Quem é você? O que você tá falando, mulher? Você tá aí solteira? Mal amada? Cadê? Ela falou tudo que eu ia falar. Só que eu fiquei com medo de falar. Eu não vou ter medo não, eu vou falar mesmo. E é isso. Enfim, apesar da gente estar sinalizando... Vou me empoderar. Era algo que a pessoa via como normal. Porém, durante a estadia na nossa casa, a gente começou a ver que o relacionamento... parecia um relacionamento assim, sabe aquele relacionamento desgastado em que as duas pessoas brigam igual adolescente? Sim. Tipo assim, a gente tá na praia, todo mundo junto, do nada os dois começavam a brigar entre si igual adolescente, começava a brigar, discutir entre si na frente de qualquer pessoa. E aí, essa familiar lá... Ninguém é obrigado a saber seus B.O. Ninguém, de verdade, assim. Lá e pedir desculpas. Não sei, tudo era ele. Fazia uma pirraça, ele não podia ser contrariado, que ele começava a aumentar o tom de voz, se tornava uma pessoa mais agressiva e queria se impor. Então, assim, o problema não é você impor a sua vontade, o problema é você achar que está certo em tudo. E essa pessoa começou a demonstrar isso. Tanto que em alguns momentos, eu que, apesar de ser uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa que não aceito desaforo. Principalmente de quem acha que tem uma liberdade comigo e não tem. Então, em alguns momentos, a gente se estranhou. Ele queria ficar com brincadeirinha, com falta de respeito, queria que eu ficasse chamando ele por apelidinho, entendeu? Como se fosse assim, titio, entendeu? Entendeu? Não é exatamente isso, mas Entendeu. Como se fosse isso. Tipo, ele é uma pessoa que quer que você trate como se estivesse na família há muito tempo, mas a pessoa acabou de chegar. Se manque um pouco, né? Se manca, neném. Gente mala a gente trata com desdém. Se manca, neném. Enfia sua noia e passe bem. E sendo que eu estava extremamente desconfortável, Sim. sabe? Tava fazendo piadinha, menosprezando. Ele é técnico de enfermagem e eu sou médica. Então, em vários momentos, ele ficava jogando piada no sentido assim, porque quem trabalha é o técnico, o médico só vai para dormir no trabalho. Coisas que, se fosse alguém
próximo a mim fazendo esse tipo de piada, eu super levaria na brincadeira. Mas esse cara nem me conhecia e ficava achando. Eu não levaria na brincadeira nem se fosse um conhecido, muito conhecido. Você não me chama de preguiçosa. Eu trabalho com uma porra. Não vê, não? Achando que tinha essa liberdade, esse tipo de brincadeira, de tranquilidade para fazer essas brincadeiras comigo. Algo que eu claramente não tinha deixado com que acontecesse. Então eu comecei a ser mais ríspida, a cortar, entendeu? Aceita. E aí, como eu falei, toda vez que junta muito tempo família, dá merda. Costuma dar uma tretinha. Então, era um irmão brigando com o outro, era um sobrinho brigando com o outro, sabe? É que sobrinho é criança, diversas coisas. Né? Então... E ele, com essa outra pessoa, né, familiar nossa, que ficou na minha casa, ficava o tempo todo assim, não vamos levar isso pra frente pra não estragar o casamento da Letícia. Não, vamos ficar tranquilos, porque senão vai ser desagradável o casamento e tal, não sei o quê. Então, assim, todas as pessoas, principalmente as que estavam na outra casa, relevaram as suas individualidades com o objetivo de não estragar o casamento da Letícia, entendeu? Então, assim, tinham tios meus que estavam brigando entre si e... Vou dar um exemplo, o tipo de briga. Uma criança estava na praia, brincando com a outra, e uma criança pegou a areia e jogou na outra. Eu fiz isso. Eu fiz isso quando eu era pequena, mas eu vou me justificar. Gente, quando eu era criança eu era um cão. Mas eu era. Porra. É que assim... Calma. O que acontece? Quando era pra defender a minha irmã, eu virava a peste, entendeu? Isso aconteceu na família do meu pai. 2 crianças brincando, não sei o que lá, na areia. Aí eles estavam brincando, não sei o que lá. E a minha irmã tava fazendo um castelinho de areia com os brinquedinhos. E aí esse menino começou a roubar os brinquedinhos dela. Gente, coisa de criança, mas assim, minha irmã mais velha, pra quem não sabe. Aí minha irmã começou a chorar e veio correndo até mim e falou, Dani, fulano, não sei o que, roubou meus brinquedos. O que, meu amor? Não vai ficar barato. Fui atrás da criança e taquei areia no olho dele. Foi uma causa nobre. Aí, tendo feito isso, deu uma briga lá na família. Até hoje se fala sobre isso. Eu tinha que defender a minha irmã, apenas. E eu fiz isso muitas outras vezes durante a minha carreira ali da infância. Tanto que ganhei o apelido, quando eu era pequenininha, de pudor raivoso. Por que eu tô falando isso, gente? Eu não devia ter entregado tanto. Me arrependi. Vamos voltar pra história. Ai, ignora. Tinha acabado de vestir a roupa. O pai de uma dessas crianças começou a brigar com a mãe da outra criança por causa disso, entendeu? E eles ficaram alguns dias sem se falar por conta disso. Era esse nível, entende? Mas no fim, todo mundo estava relevando em relação a essa questão de briga, de confusão entre si, pra não estragar o casamento da Letícia. Não vai caber, vou ter que postar a parte 2. O dia que a minha família estragou o nosso casamento porque uma pessoa queria usar branco e acabou virando caso de polícia, parte 2. Eita, então eu parei na parte, né, que a família estava toda relevando os problemas que tinham entre si para não ter confusão e não estragar o casamento. Beleza, agora eu vou contextualizar em relação a uma coisa. Quando eu falei sobre o casamento, sobre a data, eu tava conversando com essa pessoa específica que ia ficar no meu apartamento. Eu falei com ela, olha, eu queria que você sinalizasse para as outras mulheres da família em relação à cor do vestido, à cor da roupa que for usar. Porque eu não queria que usasse branco, nem cores de tom claro. Isso é óbvio, gente. É, assim, uma regra que não se precisa avisar, né? Mas ainda assim, eu achei de bom tom, achei cauteloso avisar, até porque teria as namoradas de outros familiares, teriam outras pessoas que não são da família, mulheres, e que me chatearia bastante se usasse. E aí, inicialmente... Gente, uma coisa que eu preciso falar com vocês aqui, que é o seguinte, o óbvio às vezes precisa ser dito. Ainda mais hoje em dia. As pessoas, algumas...
específicas, muito específicas, eu não tô olhando pra você com cinismo, tá? Para com isso. Algumas pessoas entraram no limbo em que o que não foi dito não é lembrado. E às vezes quando você diz também não lembra, né? Porque é uma memória seletiva. Ela vai lembrar do que ela quer. Se você falando, a pessoa já não lembra, imagina se você não fala, né? Então às vezes sim, parece óbvio, mas não é. E outra coisa é você ter bom senso. Porque, por exemplo, se alguém chega em mim e fala, Dani, não quero ninguém de branco, eu vou falar, óbvio, né? Mas se, por exemplo, chega alguém e fala pra mim, Dani, eu não quero ninguém de preto no meu casamento, eu vou falar, peraí, ainda bem que você avisou. Então, às vezes, parece óbvio pra alguns. Enfim, e apesar de eu amar preto, eu só praticamente usar preto o tempo todo, se uma pessoa chega em mim e fala, Dani, no meu casamento não usa preto, não vai me doer não usar. Eu não vou desintegrar, não vou virar pó, não vai acontecer nada. Simplesmente vou olhar e falar, tá bom, não é pra usar? Vou escolher uma outra cor. Que cor que eu posso usar, amiga? E é isso, entendeu, gente? Segue a vida, você não vai morrer. Não vai morrer. Calma, a pessoa falou, não vou avisar nada não, porque você que tem que avisar essas coisas. Aí eu falei, não, realmente, eu sei. Só que assim, eu tô recebendo a pessoa. Então, parece meio chato, principalmente como eu não estou mandando convite formal, Sim. Eu chegar e começar a cagar regra, porque eu tinha pedido pra eu avisar pro outro não levar o gato e o coelho, porque senão a pessoa ia trazer gato e coelho. Dá pra não trazer... Aí eu falei, olha, esse tipo de coisa... A pessoa tem que me perguntar eu também se tem acho. como, se cabe aqui Concordo. e tal. Mas isso, tipo assim, né? Parece que eu tô cagando regra. Então, se tiver essa possibilidade, já que você convive diariamente, tem mais intimidade, se tiver essa possibilidade, a gente gostaria muito que você avisasse. Ah, tá bom, vou avisar. Então, eu avisaria, normal. Tá bom, vou avisar. O que eu fiz? Confiei. Estou errada de eu mesma não ter solicitado para as outras pessoas. Não sei se tá errado, Diva. Como a pessoa falou que iria avisar, não. Eu fiquei tranquila. Beleza. Inclusive, quando eu falei com essa pessoa, eu tava no telefone, o telefone tava no Viva a Voz, meu marido tava do lado, meu noivo na época, né? Tava do lado e ele me viu falando e a pessoa confirmando que iria avisar. Uhum. Então, porque depois essa pessoa falou que eu não falei nada, mas ele estava junto comigo e ele me viu avisar. O que eu acabei de falar pra vocês da memória seletiva? Meu amor, tem coisa que é óbvia, você vai falar e a pessoa vai falar assim, não acredito, véi, você não falou nada. As pessoas lembram do que elas querem lembrar, entendeu? Então, já tinha ficado combinado em relação a isso. 2 meses de antecedência. Pouco antes da viagem, novamente eu ressaltei sobre isso. A pessoa falou que era besteira, que não tinha nada a ver. Eu falei, sim, mas você avisou? Porque eu te pedi pra avisar. Ah, já avisei já, menina, mas não existe isso. O importante é o casamento. Não existe isso. Não existe se a pessoa falar que não existe. Se você é noiva e você falar, amiga, pode ir de branco, pode ir de amarelo. O biquíni de bolinha amarelinha bem pequenininho. Não tem problema. Se a noiva falar pra você que pode. Mas a partir do momento que a noiva falou pra você que não pode, então existe. Entendeu? Passou a existir. Eu acho muito deselegante você pedir pra uma pessoa não usar uma cor de roupa na festa, não sei o que. Então ache deselegante na sua casa. Ache deselegante no seu casamento, que é o casamento dela. Olha só a informação que eu venho trazendo aqui. Por isso que às vezes eu digo, a gente tem que falar o óbvio. Casamento, não sei o quê. Falei, sim, tô nervosa você já. acha deselegante, aí no seu casamento você não faz isso, mas no meu é a única coisa que eu tô pedindo. Beleza. Gente, eu vou acender um incenso, que eu tô nervosa. Outra coisa. E aí, essa pessoa ainda riu e me zoou. Falou o quê? Amor, a pessoa, quando eu falei sobre usar branco, ela riu, zoou e falou o quê? Que quem ia usar branco? Ainda falou que quem ia usar branco era minha sogra. Que era pra eu ficar atenta com isso. Porque ela que ia querer causar e usar branco no meu casamento. Enfim. Então tá. Beleza. Então tá bom. Chegou o dia da viagem, todo mundo veio. Então teve aquelas confusões que eu sinalizei pra vocês. E chegou a véspera do casamento. Nessa véspera do casamento, a gente tinha ido à praia. Nessa ida à praia, eu já tinha tido novamente um desentendimento com esse namorado dessa pessoa.
ele era o tipo de pessoa que ele chegou na família, gente, que eu tô e nervosa. problemas que já existem na família há 40 anos, ele era o solucionador dos problemas. Então, ele tinha que se meter na confusão de todo mundo para resolver. E eu tenho um adolescente, e adolescente, vocês sabem que é insuportável, mas é uma relação super saudável que a gente tem. E aí, a gente na praia, ele foi e me deu um tapa. Aí eu falei, para fulano. Aí ele foi e me deu outro tapa. Eu falei, para fulano. Ele foi e me deu outro tapa. Eu falei, eu já te falei, eu vou falar com seu pai. Apagou meu E fui falar com o pai dele. A energia tá tão pesada. Eu comecei a falar, ele tá fazendo isso e isso, dá um jeito, não sei o quê. Pra quê? O namorado dessa pessoa chegou e falou assim, mas você brinca... Começou a gritar comigo no meio da praia. Mas você brinca com ele? Você dá motivo? Não sei o quê. Você tá... Gente, ele transa. Ô, Super Nani, obrigada pela dica. Muito obrigada. Quando eu estiver precisando, eu já sei quem eu vou chamar. O recém-chegado da família. Vai resolver todos os problemas. Era você que faltava. Vai resolver todos os 40 anos de problema da família. Muito obrigada. Amei sua curadoria. Tornado no meio da praia. Oxi, eu olhei pra cara dele e falei assim, e que você tá se metendo? Que você nem é da família. O que você tá se metendo na minha discussão com os outros? Cuida da sua vida, não tô falando contigo não. Vai tomando, ó. E aí saiu andando. Beleza. Antes de voltar pra casa, ele deu um piti que todo mundo foi parar na peixaria pra poder comprar camarão. Ele já tava puto porque tinha brigado com essa pessoa na frente de todo mundo e depois deu esse show. Desceu, não quis esperar ninguém, desceu e foi andando pra casa, desceu do carro e foi andando. Então, assim, é uma pessoa extremamente desequilibrada. Voltamos pra casa, ele estava todo feliz e sorridente, conversando com meu marido, porque meu marido estava trabalhando, né, na véspera, né? Então, ele tinha acabado de chegar do trabalho. Uma vida do CLT. Conversando, todo feliz, sorridente, eu até perguntei, fulano falou alguma coisa? Porque deu uma briga lá na praia e tal, e ele desceu do carro do nada e saiu andando. Até o marido de uma das... perguntou, eu fiz alguma coisa? Marido de uma das minhas familiares. Porque do jeito que ele saiu puto, eu achei que eu tivesse falado alguma coisa demais. A gente, não, Ele, tá, é porque eu achei que tivesse sido eu. É que ele tem transtornos, Enfim, ele é nessa traumatizado. véspera do casamento, pai ausente, ficamos lá em casa até, sei lá, 2, 3 da manhã, batendo papo, conversando todo mundo. Inclusive, em um momento, eu falei com ele, sabe qual que é o problema? É que você quer ser o salvador da pátria, da família, de problemas que já existem há 40 anos. O problema é que você se mete em todos os... eu acabei de falar isso. Estamos conectadas, confusões, Diva. todas as brigas entre irmãos, entre sobrinhos, entre as pessoas que já existem, você quer se meter para poder tentar apaziguar e você acaba criando outra briga, entende? E ele falou, eu tenho que fazer o que André me falou pra fazer, que é meu marido, né? Ficar na minha, Fazer André deixar que cada um se resolva, agora. não sei o quê. Pois é. Porque quem acaba saindo como errado é você, porque você quer impor a sua vontade, o que você acha que é certo, e não é, entendeu? Aí, beleza. Passou. Ficamos horas e mais horas, conversamos sobre, até que em algum momento o assunto começou a ser sobre gentileza, educação, esse tipo de coisa. E aí, é um assunto tranquilo. Muito bem pontuado, André, meu marido, chegou e deu um exemplo. Aí ele foi e falou assim, por exemplo, Letícia se organizou no casamento, não pediu nada, não pediu pra ninguém trazer nada pro churrasco, não pediu nada a ninguém. Foi gentil até demais. Eu acho que ela não deveria ter tido tanta gentileza. Talvez não tivessem feito tanta sacanagem com ela. Se ela fosse um pouquinho assim, um pouquinho menos gentil, entendeu? Tem que ser mais cruel. A única coisa que ela pediu foi para não usar branco ou cores claras. Aí ele já foi e falou assim, não, mas isso é besteira, cor de roupa é besteira. André, vocês têm que pensar, cara, que o importante é o casamento de vocês. Cor de roupa, cor de vestido, não sei o que, isso é besteira, isso não tem nada demais, não sei o que. O discurso de quem tá tramando contra você. E ele vai de branco. E a mina dele também vai. Fui dar eles casam no lugar de vocês. A André falou, sim, eu concordo com você. Só que é uma gentileza. Vou te dar um exemplo.
Se uma pessoa te chama pra casa dela e fala assim, olha, você é muito bem-vindo, eu quero muito te receber, tô muito feliz que você tá aqui, mas a única coisa que eu queria que você não fizesse é usar sapato dentro de casa, que a gente não usa sapato dentro de casa. Imagine se a primeira coisa que você faz é entrar de sapato dentro da casa da pessoa. Eu dou uma sapatada na cara da pessoa. Tijolada na POC, caralho, tijolada na POC. Ó o tijolo, filha da puta. É isso, gente. Às vezes a gente tem que parar de ser gentil, né? Não é possível. Esse foi o exemplo que o André deu. Não é pela cor da roupa, é pela gentileza. É pela cor da roupa da noiva. Todo carinho fez. A gentileza de acatar um pedido que uma pessoa que tá te recebendo com tanto carinho fez e fez com antecedência. Sim. Ele eu não concordo, isso é besteira, não sei o quê. Aí essa pessoa, a namorada... Volto a repetir, não concorde na porra do seu casamento, né? Falou assim, pra mim isso é bobeira também, não sei o quê. Então vai os dois pra casa do caralho. Ainda bem que meu vestido não é branco, é nude. Aí eu fui e falei assim, posso ver? Aí a pessoa foi e falou assim, não, vai ver pra quê? Vai ver pra quê? E outra, tá lá no fundo da bolsa, já tá tarde e tal, e isso é besteira. Não, meu vestido é nude. Você já sabe onde isso vai parar, né, gente? Eu tô nervosa. Desde agora eu já tô nervosa. Eu fico muito estressada quando as pessoas, elas cruzam o limite das outras. E a gente já sabe onde isso vai parar. Beleza, já tava tarde, já ia dar quase 4 horas da manhã, o casamento tava marcado pra 4 da tarde, mas tinha salão e tal. Fomos dormir, e assim, gente, eu tava tão feliz, tão, sabe, anestesiada. Olha no verbo do passado, eu tava. Sabe, a véspera do meu casamento. Fechando lá atrás. Tava. Pô, na minha cabeça, não, nunca que essa pessoa vai fazer isso comigo, nada. Tipo assim, nem passava essa possibilidade pela cabeça. E aí, beleza, fomos dormir. Vou contar a parte 3. Parte 3. O dia que a minha família estragou o nosso casamento. Deixa o homem trabalhar, mulher. Porque uma pessoa queria usar branco e acabou virando caso de polícia. Parte 3. Então chegou o tão sonhado dia, o dia do nosso casamento no civil, né? André acordou logo cedo e já foi para a cidade vizinha para poder buscar a família dele, né? A mãe, irmã, os tios, para poder buscar todo mundo que iria pro nosso casamento no civil. E eu fiquei em casa junto com essas duas pessoas que estavam com as maldições, lá em casa. Os demônios. Lembrem-se, né? O restante da família estava no apartamento ao vizinho, lado. 2 prédios do lado. Gente, vou dar uma limpada no óculos. Então, era tudo muito próximo, só para que vocês tenham a noção do espaço. E tinha um estacionamento, uma área verde, enfim, entre esses prédios. O casamento estava marcado para mais ou menos 4 da tarde. Eu acordei, era umas 9 da manhã, mais ou menos, 9h30. Tomar banho, comecei a organizar as coisas, tomei café e tal, fiquei conversando com esse familiar que estava lá em casa. E aí começamos a arrumar as coisas, né? Aí essa pessoa falou, olha, eu vou passar a minha roupa. Você quer aproveitar e me dar seu vestido para eu poder passar junto? Aí eu falei, Primeira vez que essa pessoa foi gentil com ela, tá? A primeira vez. Por que eu tô sentindo que tem alguma coisa estranha? Porque em momento nenhum a gente ouviu nenhuma gentileza. E toda vez que era sugerido alguma vez existir alguma gentileza, essa pessoa não fazia gentileza. O que tá acontecendo? Quero, obrigada, quero sim. Aí ela falou, então vou passar aí no seu quarto, na sua cama. Que é maior, porque, né, o quarto de visitas eram 2 camas de solteiro, uma em cima, uma embaixo, daquela de puxar. E o nosso quarto era cama de casal, então dava pra abrir melhor o vestido. E aí, beleza. Peguei o vestido, coloquei em cima da cama e abri a porta pra pessoa poder ir pro quarto pra poder passar. A pessoa veio com um conjunto branco na mão. Aí abriu em cima da cama, era um top branco com uns detalhes em preto e laranja e uma saia, cintura alta, mas também comprida, também branco, e lá no pé, na barra, como se fosse um detalhe também, um manchado
preto na barra toda, com os rajados laranja, assim como no top. Acho Mas que assim, se consegui você imaginar. olhasse pra essa pessoa, era uma roupa predominantemente branca, né? Se eu olhasse pra pessoa na rua e falasse, aquela mulher de branco ali, entendeu? E aí, eu olhei pra cara dela, eu falei assim, você tá de sacanagem, né? Gente, ela se transformou em outra pessoa. Ela olhou pra minha cara, começou a gritar comigo e falou assim, você já vai começar a encher a porra por causa de roupa? Se for assim, eu nem vou. Aí eu olhei pra cara dela, dei a seguinte resposta. Se pra você é mais importante usar branco no meu casamento do que estar presente nele, tudo bem, não vá. Gente, eu não ia me estressar nesse dia. Eu não queria me estressar. Pra você é mais importante Foi a usar melhor branco? resposta. Então, tá tudo bem, não vá. Pra que eu falei isso? A pessoa saiu do quarto chorando. Amor, a Letícia falou que não quer mais que eu vá no casamento dela. E entrou pro quarto de visitas, bateu a porta na minha casa, bateu a porta e começou a gritar. É mole! Gente, a protagonista, tadinha, coitada, ela é vítima, a protagonista, tadinha. Nossa, enfrentaram a protagonista. Caiu pra mim, o mundo caiu pra mim. Eu fiquei muito, 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 muito mal. Eu imagino, e aí, no dia do casamento. eu gravei um vídeo na hora, da forma que eu estava. Mostra. Eu gravei um vídeo. Mostra. E nesse vídeo, eu Você mostra vou o vestido? olhar esse vídeo e eu vou ver se eu coloco ele aqui. Tô tão cansada de fingir. Observa que eu estava mais gordinha no vídeo, porque daqui a pouco falam que eu gravei esse vídeo ontem. Que ele gosta de fingir, sabe? Hoje é o dia do meu casamento no civil. Aí vai aqui pro quarto. Eu, tipo assim, o único pedido que eu fiz pra todas as pessoas que iriam. Porque até esse momento eu achei que ela tinha falado com todo mundo. Era não usar roupas brancas ou que se aproximassem de branco. E aí, veio aqui pro quarto. Ontem a gente tava conversando. Aí eu pedi pra ver a roupa dela. Gente, tá baixinho mesmo, tá? Não tem que ver nada não, não sei o quê. Aí agora, ela veio aqui pro quarto pra poder passar a roupa dela. A roupa dela é 90% branca. E tem algumas manchas. A roupa é 90% branca, gente. Pois é. E ela gosta de pintar pra todo mundo que ela é maravilhosa, não sei o quê. E ela realmente sempre fez tudo por mim. Mas sempre jogando tudo na minha cara. Puta que pariu, hein? Fazendo tudo. Atingir. Porra, engoli incenso, cara. Tipo assim, eu sempre fui narcisista. E aí, pra me desafiar mais uma vez, ela fez um negócio desse na hora que eu reclamei. Eu não acredito que você vai me encher o saco por causa disso. Eu bati na porta e falou que não vai. Essa pessoa não pode respeitar um pedido simples que eu fiz. Se ela não tivesse outras roupas, eu ficava quieta. Mas ela tem muita roupa bonita de outra cor. Tem muita. Essa pessoa não me respeita. Não pode aceitar um pedido simples. Que é uma cor de roupa. Se isso é mais importante do que o momento que eu tô vivendo, eu faço questão de vá. Não faço. Mas ela viajou 1000 quilômetros pra cima. Não adianta. Pois que nada, viaje de viaja volta 1000 pra casa quilômetros dela. Pra mostrar pros outros que é. Não sei o que. E aí, chega aqui, me desafia o tempo inteiro, sabe? É uma coisa simples. Só isso. Agora eu tô vivendo tudo isso.
Tadinha, gente. Puta que pariu. Ela fez a vida inteira comigo. Tadinha, nossa, eu... Puta que pariu. Nossa, imagina no dia do seu casamento, né? Você passar por um estresse desse, uma coisa dessa, sabe? Tipo... Nossa, eu fiquei com dó real, sabe? Eu não sei, eu sou... Gente, eu sou surtada. Por muito menos eu já tinha desistido antes. De tudo, assim. Eu acho que eu saía com meu marido e eu ia casar, tipo... Eu e ele. Acabou. Eu falava pra todo mundo, gente, que vocês gostaram de estar aqui, foi bom pra vocês, foi divertido. Que bom, então todos de volta pra casa... Amei ter vocês por aqui, foi um prazer. Cancelei o casamento, não vai ter mais. Aí todo mundo ia voltar pra casa. E aí quando todo mundo voltasse, eu casava, entendeu? Ou então, sei lá, eu saía de madrugada, casava e voltava. E eles iam falar, ué, você foi casar? Fui. Ai, mas por que não levou a gente? Ai, vocês já estão aqui, o importante pra mim era isso. Agora vai ter o churrasco, não é pra isso que vocês vieram? Então, era o dia dela. Entendeu? Eu acho muito cruel uma pessoa conseguir transformar o dia de outra pessoa sobre ela, porque ela tem que ser a protagonista, porque se ela não for a protagonista, ela vai morrer, gente. O cu dela cai. Tem alguma coisa, entendeu? Alguma coisa acontece que ela não... Se ela não conseguir chamar mais atenção que a própria noiva no dia do casamento, ela vai morrer. Meu Deus, a pele dela vai ressecar, vai dar coceira, aí vai descamar, aí ela vai começar a passar mal, aí ela derrete. Gente, não é possível. A vida toda sempre foi assim. Ela tendo sempre que ser o centro das atenções de tudo, e sendo sempre a protagonista de tudo que eu fazia, tudo que eu conquistasse era por causa de mim, porque isso. Eu lembro que quando a gente lá em Minas foi ver o local do casamento, né, antes de tomar o golpe e tal, eu e meu marido chamamos ela e outras pessoas para poderem estar juntas. E aí, a fala que ela soltou foi assim, nossa, eu tô tão feliz. Gente, eu sou a familiar da noiva. Nossa, eu tô tão feliz. Não é tipo assim, eu estou tão feliz porque você vai casar, pelo seu casamento, pela sua felicidade. Não, eu tô tão feliz porque eu sou isso, sabe? E aí, a maior prova de amor desse homem foi ter casado comigo ainda assim, depois de tudo que esse povo fez. É que não foi culpa sua, né? Não foi uma prova de amor, foi tipo... Entendeu? Eu acho que a maior prova de amor que ele fez foi ter defendido a esposa em toda essa situação. Casado... Meu marido tá... Não passa o pano pra macho, não. Todas essas coisas que eu tô contando, ele presenciou. E começou o chororô, a briga, né? Ela fazendo o show dela e eu tava lá. Eu liguei pra Nicole, que é uma amiga, assim, muito próxima minha. Contei pra ela tudo que tinha acontecido e, né, que ela é de Minas, então ela não pôde ir. Mas me acalmou, sabe? Me deixou mais tranquila. E aí, beleza. Liguei pro meu marido tentando resolver as coisas ainda, falou, amor, ainda são 10 horas, 11 horas, dá nosso cartão pra pessoa e tá aberto o centro, manda a pessoa ir no centro. A questão nunca foi sobre a roupa, essa era a dificuldade que eu tinha de entender antes de fazer terapia, né? Então, não é sobre a roupa, é sobre esse constante desafio e sobre a pessoa estar sempre menosprezando o limite que você impõe, né? A pessoa tá sempre tentando cruzar aquele limite. Tipo assim, amiga, eu te botei um limite. Ela acabou de falar que ela deu um cartão pra que a pessoa fosse lá comprar outra roupa. Meu amorzinho. Mas eu não tinha feito isso, não. Eu tinha rasgado a roupa dela todinha na tesoura. Cadê, ó? Aqui, ó, meu amor. A solução era essa, entendeu? Que eu sempre tenho, eu tenho duas, eu acho. Acho que eu tenho até outra aqui. Não tô tendo no momento, mas eu sempre tenho uma por perto. Aqui, ó.
picava tudo, não ia ter escolha. Ou comprava outra, andava pelada, entendeu? Enfim, e aí eles ainda deram um cartão, deram uma opção. E a pessoa, ela faz isso porque ela quer te desafiar, porque ela quer te desrespeitar, porque ela quer dizer, tipo assim, você não vai mandar em mim, entendeu? É pela pura imposição mesmo. Ah, eu não vou me submeter a isso, não. Entendeu? Porque provavelmente essa Mona tem síndrome de protagonista. Pra outra roupa, se o problema é roupa, entendeu? É roupa. Dá o cartão e a gente paga, não tem problema, mas não vamos estragar o dia por conta disso. Mas já eu já estragou o dia. E já aí, estragou. Beleza. Mas eu não tinha estrutura pra poder oferecer cartão, oferecer nada. Gente, eu não tinha estrutura. Eu ofereci. Aqui que eu ia oferecer, ó, um bufo na cara dela. Ó, meu marido chegou. E aí, quando ele chegou, eu saí do quarto. Tava a mãe dele sentada na mesa da sala. Então, tudo que eu vou contar a partir de agora, quem presenciou foi minha sogra, meu marido, algumas coisas a minha cunhada, porque minha cunhada foi pra academia e depois subiu lá pra casa. Então, algumas coisas ela presenciou também. Praticamente a família do e o esposo, né? Meu marido chegou. Quando ele chegou, eu saí. E aí, essa pessoa, né, que fez esse show por conta da roupa, foi pro quarto de visita, tava trancada lá. E eu cheguei na cozinha, o namorado dela, que estava fora do quarto, porque eu tava sem roupa na hora, ele estava fora do quarto, estava falando assim com o André, tipo assim, querendo que eu não escutasse, como se estivesse cochichando, só que o André tinha acabado de chegar, não entendia o que estava acontecendo, qual que era o contexto, e ele cochichando assim, ela chegou e ela falou pra fulana que não queria que ela fosse no casamento por causa da roupa dela, porque falando que a roupa dela é branca, a roupa dela nem é branca. E aí, eu escutei. Né, não, né? A prova lá na cama do casal, porque a roupa tava lá. E não é branca, não. Imagina. O homem não vai nem olhar pra roupa. Aquilo. Né, e aí eu Fabi? falei assim, eu não falei isso. Eu falei pra ela que se pra ela era mais importante estar de branco do que estar presente no casamento, que tudo bem se ela não quisesse ir, porque ela falou, se for assim eu nem vou. Aí ele, você falou sim porque eu vi. Sendo que, gente, eu tava trancada dentro do quarto com a pessoa. E eu não gritei em momento nenhum, entendeu? Então, era mentira. E aí, ele já estava, né? A gente já tava nessa Guerra Fria por todos os 10 dias anteriores que ele estava com gracinha, com piadinha. Como eu contei pra vocês... Sim. Que ele começou, você falou sim. Aí eu falei, eu não falei. E você falou, começou a levantar o tom de voz. Aí eu endoidei com ele. Ah, não grita. Aí eu comecei a xingar ele, vai pra puta que te pariu, vai pra casa do cacete. É isso aí. Você vai embora da minha casa, você não vai gritar comigo dentro da minha casa, vai pra casa do cacete. Gente, ele é uma pessoa que gosta de se impor, paga de machão, de grosseiro, de rude, mas ele é extremamente afeminado. Para a gravação. Diva, não fala isso. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicho. Eu te adoro, bicho. Não faz isso, não faz isso com a gente. Não fala isso, Diva. Inclusive, isso é uma das coisas que a própria pessoa que estava namorando com ele, no dia anterior, falou assim, eu não tô aguentando mais, eu vou separar dele, palavras dela, essas viadadas que fica, eu vou separar dele, eu não tô aguentando mais, parece um boi. Ela falou exatamente isso. Gente, e essa homofobia recreativa? E aí, ele saiu rebolando da cozinha. Fulana, arrume suas coisas que nós vamos embora. E nós não vamos mais no casamento da Letícia. E aí, a minha sogra tava... Por que a ênfase no rebolando? Letícia, por favor, gatinha, não faz isso. Eu tô do seu lado, Mona, não faz isso. Não faz isso. Não faz. Eu não quero me arrepender, eu já tô um pouco arrependida. Não faz isso não, garota. Sentada na mesa da sala aqui, eu sentei de frente. Ele saiu do quarto, parou na minha frente, olhou e falou assim, e nós nunca mais voltamos aqui,
porque você está nos mandando embora. Glória a Aí eu Deus, falei não assim, volta mesmo. Primeiro, eu tô mandando você embora. Segundo, você nem vai ser convidado, né? Então, assim, você não vai voltar porque você não vai ser convidado. Aí ele falou assim... ainda tiver qual. E você também não vai mais lá na nossa casa. Por quê? Porque essa pessoa tinha, com 3 meses de namoro, ido morar na casa dessa pessoa que era da minha família. E a gente tava meio assim... Ele, tipo, vendeu tudo e foi morar na casa dela. Vendeu tudo que tinha de móvel, tudo. E foi morar na casa dela. E aí, eu falei assim, entendi. No apartamento da fulana, que ela paga sozinha há mais de 10 anos, você tá me proibindo de ir. Entendi. Vou ter que gravar a parte 4. Segura aí. O dia que a minha família estragou o nosso casamento, porque uma pessoa queria usar branco e acabou virando até caso de polícia. Parte 4. Gente, nisso começou confusão. Eu não vou lembrar exatamente muitos detalhes da ordem, tá? Então pode ser que eu me passe em relação à ordem das coisas nesse momento, porque foi um pouco traumático pra mim. Então eu fiquei meio perdida ali na sequência cronológica que aconteceu. Mas de tudo que aconteceu foi o seguinte: pouco depois disso, a gente começou a discutir de novo. Eu e essa... Gente, essa é a parte 4. Observação, tem 6 partes. Essa é a parte 4, tem 6 partes. Arminha. Eu dentro do meu quarto, ela na porta do meu quarto, meu marido entre a gente. E aí ela falou assim, olha só, André, vê se essa roupa aqui é branca, vê se é branco esse vestido, esse conjunto. Aí ela pegou a roupa, abriu a roupa, André olhou pra cara dela e falou assim... É branca, porra. É branco. Tem detalhes de outra cor, mas predominantemente é branco. Ela não é, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, gente, eu vou... a pessoa tava gritando comigo, assim, parecia... Deus que me perdoe. Parecia que tava com Satanás no corpo. Tava gritando. Gente, o Satanás leva a culpa de tudo, né? Caralho. Deve ser difícil ser ele. Brincadeira. Gritando. Enfiando o dedo na minha cara, apontando não sei o que. Descontrole emocional. Aí eu tava com o celular na mão, eu peguei meu celular, falei assim, eu vou começar a gravar... Porque senão as pessoas não acreditam quando eu falo. Você não fala, você faz. Você não fala assim, eu vou te gravar. Você pega aqui, ó. Você tá gritando comigo. Você aí da sua casa, por favor, finge que tá gritando comigo. Vai, aponta o dedo assim na minha cara. Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu faço assim, ó. Entendeu? Você tem que disfarçadamente. Por quê? Porque aí a pessoa, ela não vai de cara assim, tá me gravando? E aí já muda, ou ela rouba o celular da sua mão e mete o celular no chão, entendeu? Tem que ir lá, assim, ó. Não quer nada, entendeu? Gente. Cutucou. Você pode responder um negócio rapidinho? Quando eu peguei o celular e... Vem cá pra ouvir. Quando eu peguei o celular e falei que ia começar a gravar da cor da roupa, que a pessoa tava gritando comigo, não sei o que. Na hora que eu peguei o celular e falei assim, eu vou gravar, porque senão parece que eu tô mentindo. O que a pessoa fez? Dobrou a roupa. Dobrou a roupa, mostrou o quê? Só a parte preta. E a voz? E a voz de vítima. A voz ficou aveludada na hora, fazendo assim, Letícia, eu não sei por que você tá fazendo isso. Gente, a pessoa se transformou, ela dobrou a roupa, virou pra câmera só a parte preta e começou a se fazer de vítima. Só que o azar é que eu tava sem memória no celular, porque eu tinha gravado aquele vídeo anterior. Gente, a mulher bem assim, ó, calma aí. Que é branco? Isso aqui é branco, porra. Isso daqui por um acaso é branco? Isso daqui é branco, sua filha da puta? Isso daqui é branco? Isso daqui não é branco, não. Aí a Letícia vai
Começa a gravar ela. Letícia, por que você tá fazendo isso comigo, Letícia? Por que você tá fazendo isso comigo, Letícia? Letícia é preto, Letícia. Letícia nunca foi branco, Letícia. Mentirosa. É preto, Letícia. Enfim, gente, isso aqui é o contrário, na verdade. É mais, ó, mais preto do que branco. Mas enfim, só quis exemplificar. Continua, Letícia. É que eu tava triste do que tinha acontecido, não sei o quê. Pode até deixar E aqui. aí, a minha memória tinha acabado, então não salvou o vídeo. Mas, gente, foi assim, a pessoa se transformou na minha frente, se fazendo de coitada. Não, por que você tá fazendo isso comigo? Não sei o que. A roupa não é branca. E mostrando a parte preta, que era a barra da roupa. Gente, ela dobrou na minha frente a roupa e mostrou a parte preta. Sabe? Tem hora que me dá vontade de chorar. Porque assim, como uma pessoa consegue ser tão descolada e mentir assim pra todo mundo, se fazer de coitadinha pra todo mundo. Eu tô brincando. Ela estragou o dia mais importante da minha vida. Puta que pariu. Calma, amiga, me abraça. Pra todo mundo, sabe? Tapinha nas costas. Enfim. Aí, nessa hora, a gente começou a discutir e tal. E ela gritando comigo. E aí ele pegou, começou a gritar com ela. Gente, eu me senti mal de ter feito a piada agora. Ai, que merda. Ai, ela começou a chorar, eu não gosto. Ai, me senti muito merda. Gente, por mais que a pessoa tivesse... Enfim, calma, Letícia, acabando ninguém acreditou, comigo, tá? Eu sou uma pessoa, todo mundo sabe, eu sou uma pessoa muito família. Eu, tipo assim, quantas vezes eu já comprei briga por causa da minha família, que coisa que eu nem tinha nada a ver com isso, sabe? E a pessoa botando na minha bunda e eu lá defendendo ainda, sabe? Aí ele começou a gritar com ela, ele agarrou no braço dela, André viu, minha sogra não viu porque ela tava na mesa, mas ela ouviu. Ele agarrou no braço dela, enfiou o dedo na cara dela. Meu Deus. E começou a falar, vamos embora agora. Eu já mandei a gente ir embora. E ela, me larga, fulano, me larga. E assim, eu olhei pra cara dela e falei assim, pelo amor de Deus, você não tá vendo isso? Daqui a pouco ele vai enfiar a mão na sua cara. A resposta, amor. Quando eu falei que ele agarrou no braço dela e falou que... Quando eu falei que ele... quando ele agarrou no braço dela e falando que era pra ir embora, e que eu falei que ele ia enfiar a mão na cara dela, o que ela respondeu? Que eu deveria enfiar a mão na sua cara. Pra você pra mim. Aí, quando eu falei, pelo amor de Deus, ele vai enfiar a mão na sua cara. Ela falou, quem tá precisando enfiar a mão na sua cara é o André. O André é o marido dela, tá, gente? Pra você aprender. Olha que cachorra. Quem foi que foi? Calma. Quem falou isso foi a menina ou o esposo? O boy lixo lá, eu esqueci. Deu até ranço. enfiar a mão na sua cara é o André, pra você aprender. Quem falou? Isso que eu ouvi. Então, assim... Quem falou? Dia, assim, acabou. Ai, quem falou? Não sei quem foi, mas... Com o André, eu vou... Não sei, mas vestir todo mundo... a minha roupa, eu vou tomar meu banho e eu vou pro salão. Eu não vou estragar o meu dia por causa disso. Meu salão tava marcado 1h. Já estragou, né? 1h30. E aí, já tava dando, tipo, 12h45, eu não almocei, não comi nada. E fui pro salão. No salão, gente, eu só sabia chorar. Aí eu inventei uma desculpa pra mulher do salão. Falei que... Sei lá o que eu falei. Porque, tipo assim, né? Tava marcado cabelo e maquiagem pra essa pessoa maquiagem fazer junto é foda, comigo. né? Outras pessoas fazerem junto comigo. E aí eu falei que era... Sei lá, dia do casamento e a minha família não tinha chegado a tempo. E aí eu não tava conseguindo parar de chorar. Enfim, eu inventei alguma história lá na hora. Porque... eu não ia de forma nenhuma falar aquilo ali. E aí, beleza. Fiz meu cabelo, fiz minha maquiagem e voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, já não tinha mais ninguém lá.
né? As coisas dele também não estavam lá mais. E quem tava lá era a família do meu marido. Aí eu tava, assim, bem chateada com o que tinha acontecido, né? Meu marido me falou que nesse meio tempo, dois familiares meus ido lá pra entender o que tinha acontecido. Um deles falou que, né, ela saiu de lá, foi pro outro apartamento, e aí chegou no outro apartamento, contou uma história completamente distorcida. Falou que eu não tinha avisado nada pra ela tá com em relação tempo, à né? roupa, que quando eu Tá vi a com roupa tempo. dela, eu falei que não queria que ela fosse no casamento. Isso assim, né? Os meus contaram Meus familiares. que ela falou isso. Tanto que algumas pessoas da família tomaram as dores dela e decidiram não ir no casamento, tá? É que foi, assim... Então tá bom. Tô brincando, não vai, eu vou falar. É que assim, ao mesmo tempo que a gente fica puto com a família dela, né? Porque a gente fala, nossa, que filha... Eu não sei falar. Enfim, ao mesmo tempo que a gente fica puto com a família dela, que a gente fala, nossa, que povo sem noção, a gente entende que foi a primeira informação a chegar, né? Porque até então a diva não tinha chegado e contado pra eles o que aconteceu. Então a primeira informação a chegar foi a da outra pessoa, né? Ele mesmo não foi, nem se ele fosse louco, né? Porque aí eu ia endoidar, eu ia mandar ele embora do cartório. Aí esses dois tinham ido lá pra entender o que tinha acontecido. Conversaram com meu marido explicou o que tinha acontecido. E aí ele foi e falou assim, porque ela chegou lá contando uma história completamente diferente. Um desses falou, olha, amor, não é bem isso que fulana tá contando, não. Aí, quando meu marido falou, né, em relação ao casamento, falou com ela, que acha que ela deveria ir, que ela ia se arrepender de não ir, né, porque aconteceram coisas ruins no casamento dela também, que ela lembra até hoje, de uma pessoa importante que faltou e que ela ia se arrepender se não fosse no meu. E aí eu só sei que, assim, todas as pessoas, exceto 2 ou 3, falaram que, tipo assim, pra ela, praticamente assim, a decisão é sua. Se você for, a gente vai. Se você não for, a gente não vai também, não. E aí, o marido... Família unida, né, amores? Que família unida, quando é pra fuder com a outra pessoa. Eu acho isso incrível. Ah, querida, isso é triste, né? É melhor orar, porque é família, né? Ser humano, mas é terrível. Marido de uma das minhas familiares. Falou, eu não sei vocês, mas vocês indo ou não, eu vou. Eu vou pela Lelê. E aí ele foi, e aí acabou que todo mundo foi, menos esses 2 familiares e o namorado dela. Cheguei no cartório, estava marcado para 4. Eu e a família do meu marido já estávamos lá. Estava marcado para 4, só que aí tinha fila, né, da ordem. Então acabou atrasando um pouco. Eles chegaram já depois de 4, eram umas 4h15, 4h30 quase. Então, se não tivesse atrasado, eles teriam perdido o casamento. Chegaram lá, todo mundo de cara feia pra mim. Todo mundo me olhando com cara de ódio. Porque eu tinha tomado as dores dela. E aí eu peguei e tentei ignorar, sabe? Ai, Durante o casamento, eu olhei pra ela umas 3 vezes. As 3 vezes ela tava me olhando com cara de ódio. Tanto que todas as fotos do fotógrafo que eu tenho, que ela apareceu, eu cancelei, eu não quis as fotos. Porque em todas ela tava olhando pra gente com cara de raiva. Nossa. E aí a gente combinou de... Que pessoa maldita, que pessoa amaldiçoada, amargurada na vida, né? Para você ter que ser muito assim... Vamos seguir. Aí a gente foi, tirou as fotos lá com os fotógrafos. E assim, gente, os fotógrafos foram muito sábios, porque eles viram que tinha alguma coisa de errada, sabe? E eles evitaram ela em todas as fotos, mas algumas acabou ainda bem. aparecendo. Pelo menos ela não E saiu aí, a gente combinou álbuns, de sair de né? lá e tirar foto em frente à catedral, que é um ponto turístico aqui, que é muito bonito.
E aí, beleza, todo mundo combinou. Chegamos lá, os fotógrafos estavam lá na catedral. E a gente viu o carro em que eles estavam parado em frente à catedral. Aí eu falei, e aí o carro saiu. Aí eu falei, eles estão lá estacionando. Mas enquanto eles estacionam, estamos aqui, vamos começar a tirar as nossas fotos individuais. E aí quando chegar todo mundo, a gente tira fotos com as famílias. E aí a gente esperou, e eles não foram. Aí a gente tirou foto com a família do André. Mas todo mundo foi embora. Falou que as fotos do cartório já eram suficientes. Então, assim, tem até um vídeo do meu casamento. Aqui. Ai, nossa, Nossa, que ódio! Nossa, se eu fosse da família dela e eu realmente verdadeiramente quisesse estar no casamento dela, eu teria dito, eu não vou esperar ninguém não, amiga, eu quero tirar foto com você, independente se eles vão voltar ou não, porque vai ficar tarde, depois não vai dar mais pra tirar foto, e se eles não voltarem, então assim, eu quero tirar foto com vocês, period. Então eu não ia querer esperar não, eu ia dar um jeito, entendeu? Mesmo que fosse só eu e eles, entendeu? É que eu sinto que só um dos lados da família queria estar ali. Isso é muito triste. Meu perfil que a gente tá, né, em frente à catedral e aí no final que aparece a família, tá só a família dele, porque eles decidiram não ir. Ele falou depois, a gente tinha acreditado na história dela, então a gente nem foi por causa disso, mas tipo, hoje eu me arrependo, sabe? Só que, enfim, não adianta se arrepender. Não queria, mas vão precisar de mais uma parte pra contar o dia seguinte e a parte da polícia. Eu tinha esquecido que ia envolver polícia. Esqueci dessa parte. Porque já tá tão ruim que eu não imaginei que tinha como piorar. Vai piorar, sendo gente. que, tipo assim, claramente você escolheu um lado, sabe? Vou ter que gravar mais uma parte. Acho que é parte 5, sei lá. Ai, vale a pena continuar? Não sei. Quando eu falei que a gente ia ver treta, eu achei que ia ser, tipo... Sabe aquelas tretas que, tipo, tem réplica, tréplica, e a gente ia ficar, tipo... eu tô desse lado, aí depois eu tô desse outro. Não achei que ia ser sofrido assim, de verdade. Nossa, eu tô embasbacada, pretérita, eu tô passado. Gag-yanka, eu tô gag-on, se eu não... Nossa, eu tô com ódio por ela. Eu tô com raiva. Minha vontade era ir lá, eu mesma ia agredir todo mundo. E tirar uma foto com a noiva. E fingir que eu sou da família. Posso? Vamos entender como é que a polícia foi parar nisso. Fala, Queen. O dia que a minha família estragou... Ambos estamos de roupão. Quer dizer, agora eu tô com isso. Peraí, deixa eu tirar. Vou botar aqui do lado. Minha mesa do PC com um monte de coisa aleatória. Tem caneta. Temos aqui uma tesoura. Temos aqui um porta-incenso. Temos aqui caderninhos. Temos aqui... Cadê? Eu vou parar, senão... Por quê? Uma pessoa quis usar branco e acabou virando caso de polícia. Parte 5. Então eu terminei contando, né, que nós fomos pra catedral tirar as fotos e aí ninguém foi. Um detalhe que eu esqueci de pontuar foi que as pessoas, quando chegaram lá no cartório, boa parte delas estavam com raiva de mim. Isso foi um familiar que me relatou que essas pessoas estavam com raiva de mim. Por quê? Porque a pessoa que estava no meu apartamento... Porque o alecrim dourado, quando chegou lá, né, além da história distorcida de ter falado que eu falei que ela não queria que fosse por conta da roupa e que eu não tinha avisado nada sobre a roupa, ela falou com essas pessoas que eu estava com raiva de todo mundo porque todo mundo estava de branco. Sendo que eu nem sabia que as pessoas estavam de roupa clara. Eu não acredito. E aí, depois, outro familiar que foi me contar que, na verdade, isso foi estimulado por essa pessoa. Quando as pessoas estavam, né, algumas das pessoas estavam organizando a roupa que ia pro casamento, pediu sugestão. E aí, o que você acha dessa roupa aqui? Nossa, roupa clara fica ótimo, ainda mais que lá é calor, verão, praia. Roupa clara fica ótimo pro casamento. Nossa, off-white tá lindo. Foi algo estimulado.
Você não fez isso, Mona. Você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez. Você não fez isso. Você não vai pro céu mais. Eu te condeno. Eu, Dani, te condeno. Você não vai mais pro céu. Então eu acredito que, parando pra analisar de fora hoje, quando penso, eu pedi a pessoa pra avisar, ela não avisou. E aí eu cobrei. Aí ela decidiu o quê? Vou estimular as pessoas pra irem com uma roupa mais clara. Que aí, quando eu for colocar a roupa clara e a Letícia arrumar confusão, eu vou lá falar pra todo mundo. Tanto que falaram que não iam porque todo mundo tava de branco. Parabéns pra vocês, seus bandos de pau no cu, que não foi perguntar pra noiva se podia ou não. Vocês confiaram numa terceira pessoa que nem noiva era. Então, parabéns pra vocês, ó. Uma salva de palmas, gente. Do restante dos convidados, pau mandado. Primeiro porque vocês não têm opinião própria pra decidir de que lado vocês estão, porque vocês olharam pra outra menina e falaram, se você for, eu vou. Parabéns, quarta série. Faz isso mesmo, segue a manada. Outra coisa, você não chegou na noiva e perguntou, meu amor, posso ir de branco? Posso ir com off-white? Posso ir de creme? Posso ir de bege? Não, você confiou numa terceira pessoa, que era uma convidada, e falou, tá, se a fulana falou, então tá bom. Então eu vou estar indo de branco, porque é a cor do verão, é a cor do momento. Então vocês são, assim, massa de manobra. Parabéns, parabéns. Porque ela tá com raiva de todo mundo, porque todo mundo tá com a roupa assim e ela não avisou. Entendeu? Por quê? Porque eu confiei nessa pessoa que não avisou e que foi quem decidiu ir de branco. Eu culpo ela e culpo todo mundo. Falar com as outras. Culpo e todo mundo. Na minha percepção, eu peço até perdão. É porque quando meu marido perguntou se ela queria comprar outra roupa, ela disse que não, porque tinha outra, mas queria ir com essa. Não, se eu estivesse sendo assim, injusta nesse sentido, mas na minha percepção hoje, parando para analisar todo o contexto e como decorreu, foi frio e foi calculista e foi intencional, na minha percepção. Meu amor, na sua, na minha, na de todo mundo. E quem não concordou é porque é tão pau no cu quanto a que fez isso com você. Vamos procurar tratamento psicológico pra você entender que você não é o protagonista? Então tá bom. Mas não quer dizer que a minha percepção tá certa. Isso tá aí certa. Eu tô supondo. Tá certa, amor. Então é por isso que tinha mais gente de roupa branca, roupa clara, enfim. O que muita gente não nervosa, entende de verdade. É que a minha mágoa, a minha chateação não foi pela cor da roupa. Gente, poderia ter pelado se eu não tivesse falado nada. Mas foi pela maldade, pelo desrespeito, entendeu? Por querer criar uma contenda no dia mais importante da minha vida. Exactly. Por todas as outras pessoas que estavam terem abdicado das suas individualidades e diminuído a quantidade de brigas e contendas e confusões que criaram entre si. Todas essas pessoas diminuíram isso pra, como eu falei, não estragar o casamento da Letícia. Mas estragaram do mesmo jeito, porque são tudo um bando de Maria vai casota e não souberam ter individualidade na hora de escolher um lado e muito menos se importar e perguntar pra noiva o que é que estava acontecendo no próprio casamento, para que ela não quisesse que aquela convidada fosse ao casamento. Olha que bacana. Mas no final, a rainha não poderia diminuir a própria individualidade para poder se caber em um momento que era um momento solene ali, que era um momento em que não cabia fazer aquilo, entendeu? Mas a vontade da pessoa é muito mais relevante do que qualquer outro ser humano no planeta, entendeu? Então, o que me magoou não foi a cor da roupa. O que me magoou foi o desrespeito comigo no dia mais importante da minha vida. Essa é a questão, não é a roupa. E cadê a polícia? Eu podia fazer um casamento na praia, todo mundo de biquíni branco. Chama a polícia. O problema não era a cadê cor. A polícia? O problema era o desrespeito a um combinado. Era a mentira de ter falado que falou com todo mundo, sendo que não falou. Polícia Federal. E graças ao bom Deus, né, porque sou sempre pintada por essa pessoa como mentirosa, graças ao bom Deus, eu não estava sozinha. Então, dos últimos tempos pra cá, inclusive, toda vez que eu falava com essa pessoa, eu gravava. Porque depois falava que eu não tinha falado. Entendeu? Então, graças ao bom Deus, eu não estava sozinha. André estava comigo quando eu falei. Então, é isso. Mas continuando a história. Depois do casamento, fomos lá, tiramos as fotos.
Nós fomos para nossa casa, esses meus familiares foram todos pro outro apartamento, todo mundo com raiva de mim. E assim foi. Fomos para casa, nos arrumamos e tal e saímos para jantar. A gente viu depois que eles saíram pra pizzaria, não falaram nada com a gente, enfim. Que delícia! Isso, vai comemorar o casamento que vocês estragaram. Saímos pra jantar, voltamos pra casa. Quando a gente estava saindo da garagem, né, que era numa área verde, numa área comum lá do condomínio, a gente encontrou um dos meus familiares, que foi inclusive o que tinha ido conversar com meu marido durante o tempo que eu tava no salão, lembra? Encontrou com ele, ele falou, vou aproveitar que vocês estão chegando, eu vou lá buscar os 2 ventiladores que a gente esqueceu lá. Ele foi pra lá, e aí a gente conversando e tal, entrou nesse assunto. Ele nos explicou o que tinha acontecido, o que tinha sido relatado lá, na verdade. Aí eu nem falei. Quem falou foi o André. O que eu falei foi que o problema não era sobre a roupa, era sobre o desaforo, entendeu? Outro ponto é que enquanto eu tava no salão, André me falou que esse namorado dessa familiar, antes de sair, falou assim, super maduro, falou assim... eu não quero contato, André, gosto muito de você, parceiro, mas assim, eu não quero contato com ela nunca mais, eu até já bloqueei ela do Instagram. Olha como ele é maduro, como ele é adulto. E assim, eu já tinha tido alguns impasses com essa familiar minha ao longo da vida, mas nunca aconteceu de ela me bloquear, porque querendo ou não, a gente sempre resolvia os nossos problemas e ponto, entendeu? Por mais que fossem problemas, a gente sempre resolveu nossos problemas e ponto. Gente, eu sou tão otária, eu sou tão idiota, que ainda assim, na hora que eu fui deitar e tal, super chateada, né? Depois dessa conversa que eu tive e tal, eu fui mandar mensagem pra essa familiar minha ainda pedi desculpa se eu tinha magoado ou alguma coisa. Não vou lembrar exatamente o teor da mensagem, mas eu vi que a pessoa não recebeu a mensagem. Quando mandava mensagem no grupo em comum da viagem, a gente tinha, recebia. E aí eu falei... Aí eu removi do meu Instagram, porque se não quer falar comigo, também não vai saber da minha vida. Rapaz, me bloqueou, né? Entendi. Quando foi no dia seguinte, o pessoal começou a conversar no grupo e tal. E aí eu mandei mensagem no grupo falando em relação a algumas coisas que tinham acontecido, inclusive contando pra todo mundo, já que ela não tinha contado, que ele agarrou no braço dela, enfiou o dedo na cara dela e começou a gritar com ela. E aí todo mundo ficou assim. E aí, inclusive, um desses familiares falou depois, né, que começou a achar estranho e realmente acreditar em mim. Sempre desacreditada, claro. Porque por mais que ele não tivesse acreditando muito que ela tivesse feito aquilo, ela não desmentiu quando eu falei em relação a isso, de ele ter enfiado o dedo na cara dela e ter segurado e apertado o braço dela, sacudido ela. E ela não estava desmentindo, ela só respondia assim, você está certa em tudo, como sempre, você é igual ao seu pai, mas em momento nenhum no intuito de negar o que eu estava falando. Aí fui e falei. A dependência emocional faz a gente se humilhar de tal forma que puta que pariu, implorando pra despedirem de mim. Que ódio. Entendo se vocês forem embora sem se despedir e tal, mas só espero que vocês não se arrependam das escolhas de vocês. E aí, né, como sempre, é aquele negócio. Quando o narcisista é exposto, ele entra em desespero. E aí deu 10 minutos. Ela tava na porta da minha casa com outros familiares. Eu convidei todo mundo pra entrar, né, pra se despedir. Ela falou que não ia entrar, que eu tinha expulsado ela. E eu falei... Então fica na rua, cachorra, sem vergonha, rapariga, vagabunda. Gente, não tenho mais xingamentos. Alguém me ajuda? Não expulsei. Eu expulsei o seu namorado. Eu não te expulsei. Mas você devia ter expulsado. Expulsou sim. Aí, tipo assim... Começou uma discussão. Eu não lembro exatamente como começou a confusão. O André falou pra mim que... Na verdade, eu tava, tipo assim, querendo provar pra ela que não era aquilo que ela tava pintando, entendeu? Eu querendo... Justificar. Tipo assim, olha só o que aconteceu Mona. de verdade.
Ai, eu me sinto uma idiota quando... Você não é... Amiga, é que assim, ó... Amiga... Eu entendo o seu lado, porque eu sou uma pessoa muito trouxa. Gente, eu sou uma pessoa muito idiota. Sabe uma pessoa que foi feita de trouxa? Ainda é. Para a gravação. Vamos parar aqui que já chega. Eu tô me expondo demais. Realmente, apesar da minha cara, porque todo mundo fala que eu tenho cara de ser causadeira, né? Tanto que minha pré-adolescência, adolescência, as mães das minhas amiguinhas, elas sempre me trataram como se eu fosse, tipo, a má influência, né? Inclusive, eu tenho várias histórias engraçadas sobre isso e tudo mais, enfim. Mas eu sempre fui a pessoa que tentava pacificar as situações. Eu sempre era que era feita de trouxa. No final, eu sempre me arrumo. Então, assim, quando a gente tem esse comportamento meio, tentando pacificar as coisas e pedindo desculpa e tentando justificar as coisas que a gente faz, eu sinto que vem de um lugar muito profundo que tem que ser tratado em terapia, inclusive eu faço terapia, que eu acho que vem de alguma coisa da infância, pode ser de um trauma, pode ser de muita coisa, gente, mas a gente tá nesse lugar sempre de, exatamente o que ela falou, de você sempre ser desacreditada, então você tá sempre tentando provar que aquilo é verdade e que você tem provas. Eu tava observando, mas ela cutuca o marido dela o tempo todo pra perguntar, não é verdade? Não foi isso? O que a pessoa falou? Tipo assim, por favor, esteja aqui e fala pra eles que isso aconteceu de verdade. Porque eu sinto, né, olhando pra maneira como ela fala também, e também porque, gente, eu sou assim também. Tanto que quando às vezes eu vou falar uma coisa pra minha psicóloga, às vezes eu falo assim, eu queria que tivesse alguém aqui pra dizer pra você, sabe? Porque eu sinto que eu falando pra você não parece verdade. E às vezes quando eu tô com algumas outras pessoas e eu vou contar uma história, eu preciso de uma confirmação. Então eu procuro alguém que tava comigo naquele momento pra falar, não é verdade? E aí quando a pessoa fala, não lembro, ou quando a pessoa desmente, eu me sinto muito mal, porque eu volto pra aquele estado que eu começo a me questionar, será que foi coisa da minha cabeça? Enfim, tudo isso pra falar que eu sinto que ela foi muito reprimida. A família toda dela preferiu não acreditar nela. Pra que acreditem nela, o marido dela teve que falar por ela. Gente, é muito estranho ela ter que justificar as coisas, tipo assim, mas a minha sorte é que o André tava comigo, porque ele viu também. Sim, é como se nem ela mais estivesse tão certa das coisas que aconteceu, porque ninguém nunca acredita. E eu tô falando porque eu passei por isso. E dói muito. Eu entendo a dor da diva. Quando esse tipo de coisa, tipo assim, quando eu lembro desse tipo de coisa, porque não adianta justificar, enfim. Ela pegou e falou que era mentira tudo que eu tava falando e que ela tava muito triste comigo porque que ela eu fique tinha triste. chamado ela ela de chore. safada e que eu tinha falado que ela não valia nada. Aí eu, tipo, regalei o olho. Oxe, eu? Ela estava aqui sentada. A fulana tava aqui. Ai, gente, tá aí alguns adjetivos pra eu xingar alguém. Safada. Na mesa e ela viu. Aí eu falei assim, não. O que eu falei é que você é narcisista, você é manipuladora e você está igual fulana, que é um outro familiar nosso que tem atitudes muito similares. Porque você tá fazendo igual fulana, querendo jogar uma pessoa contra a outra o tempo todo. Não, você falou sim, eu estava aqui e ela tá de prova. Aí eu falei o quê? Pronto, vou ligar. Peguei meu celular, botei pra discar. Gente, desculpa, mas se eu tenho alguma coisa pra poder provar pra alguém que eu estou certa, qual que vai ser a minha atitude? Eu vou ficar lá esperando a pessoa provar que eu tô certa. Concorda? Pois é. Discordo, diva. Discordo por quê? Porque eu faço a mesma merda. E eu tomo no olho do meu... Porque às vezes a pessoa, ela não confirma. Eu saio como mais louca ainda. É melhor que você só afirme. A pessoa é louca, ela tá dando uma de louca e falando, mas você falou, você confirme. Eu não falei. Você não precisa provar. Você tá certo de que você não falou. Assim como a pessoa que tá manipulando, tá certa de que você falou. Só que você se desespera tanto pra provar que parece que quem tá mentindo é você. E eu digo isso porque eu sou assim também. Tô gravando a parte 6, eu juro que é a última, gente. É porque não tem como eu resumir mais do que eu resumi. Amiga! É muito detalhe. Onde entra a polícia? Já vou soltar logo
em seguida. Vai ser só o tempo de editar. Cadê a polícia? O dia que a minha família estragou o nosso casamento porque uma pessoa quis usar branco e acabou virando caso de polícia, parte 6 e última, parte final, pelo amor de Deus. Então, teve essa discussão, né, essa contenda lá em casa de novo. E aí essa pessoa falou que eu tinha chamado ela de safada e falado que ela não valia nada. Sendo que não. E eu gostaria que fosse verdade, porque que ela tivesse realmente chamado, porque todos esses adjetivos descritos para que ofenda a pessoa citada é verídico, é verdade. Na verdade, não. Eu chamei ela de narcisista, chamei ela de manipuladora. Lembrando que o convívio por anos, encontrei atitudes compatíveis com o comportamento narcisista, não sendo um diagnóstico fechado com médica. Como médica. E falei que ela tava igual fulana, que é uma outra familiar nossa, que tem o hábito de ficar jogando uma pessoa contra a outra. E aí ela falou que não. Enfim, né, meu marido depois até falou que ficaria mais ofendido de ser chamado de narcisista manipulador do que de safada e falar que não vale nada. Mas eu enfim, também acho. Ela queria, na verdade, falar que eu tava desmoralizando ela. Ai, aí, não. Que a minha pode de me prova, chamar não sei o quê. safada, Eu peguei o celular e comecei a ligar pra minha... Gente, se eu quero provar, se eu tenho como provar que o que eu tô falando está certo, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar e eu vou esperar a pessoa confirmar o que eu tô falando. Gente, eu nunca vi uma pessoa correr tanto na minha vida. Mas ela correu apertando o botão pra entrar pra o elevador abrir e entrou dentro do elevador. E aí saiu chorando. E aí desceu. E aí, né, ela tinha ido com outros familiares meus. E aí, as crianças e tal. E aí eu fui, despedi das crianças e tal. E essa outra familiar minha falou: Letícia, a gente tá indo embora. Vai lá, se despede pra você poder ir tranquila, não ter essa confusão. Vocês sempre tiveram arranca-rabo uma com a outra. Então, assim, vai lá, se despede. E é isso, depois vocês vão se resolver, vocês sempre se resolvem. Tô falando que a pessoa pacífica, ela sempre se arruma, porque no final é ela que tem que ir lá resolver. Por quê? Porque eles sabem que a outra pessoa que tá causando uma causadeira, ela não vai pedir desculpa, mesmo ela estando errada. Então, pra quem sobra pedir desculpa, entendeu? Aí eu falei assim, não, beleza, eu ainda vou. E aí, fui descendo junto com essa familiar. Antes de descer, meu marido ainda falou: amor, não vai vá tranquila, não provoca. Não Ai, eu não acredito que o homem fala aí. Porra. E pronto. Sua família te odeia, minha filha. Sua família deve te odiar. Porque se fosse eu, falava, você não vai. Ó. Não vai não, ó. Você vai ficar aqui, você não vai descer, você não vai se despedir. Eu quero que vá tomar. Se ela quiser se despedir, ela suba. Entendeu? Eles estão indo embora e pô. Que vai embora. Desci. Tava dividido assim, né? Essa familiar minha que desceu comigo de elevador, ela ia embora com outros familiares no carro dela. E essa outra familiar que tinha ficado lá em casa com o namorado iam embora de Uber, porque eles iam pro aeroporto, que iam viajar para outro lugar depois. E aí, quando eu desci, eles estavam dentro do Uber já. Essa familiar minha: ô fulana, peraí. E aí, meu marido ficou lá perto do carro, a tipo uns 500 metros de distância, ficou lá perto do 50. carro com os outros familiares. E eu fui junto com essa familiar até lá no carro. Aí a pessoa se debulhando em lágrimas, chorando. Aquele choro assim, como se tivesse apanhado. Como se, tipo assim, eu tivesse estragado o casamento dela, né? E não ela o meu, mas tudo bem. Ele estava... Tava eu aqui, né? Do lado de fora, na janela do carro. Ela sentada do lado da janela e ele sentado no meio do lado dela. Eu fui, falei com ela: olha, você tá indo embora. Eu peço desculpa se eu te chateei em alguma coisa, se eu falei alguma coisa que tenha te chateado. Eu também tô muito triste com tudo que aconteceu. Vai com Deus. E assim, a gente vai se resolver. A gente sempre se resolve. Independentemente de qualquer coisa externa ou qualquer pessoa externa, a gente vai se resolver. E não deixe que ninguém faça nada com você. Gente,
Pra que eu falei isso? Ela quis alfinetar ali no finalzinho, né, gente? E assim, ela não tá errada, né? Mas eu só não teria ido. Pra poupar maiores constrangimentos, já tá ruim, já tá péssimo. Já tá subterrâneo, já tá um pouco pós-apocalíptico. Então eu não iria. Eu só ia deixar ir embora. Mas enfim, a diva foi tentar... Eu entendi o lado dela, sabe? Ela foi tentar apaziguar a situação, mas acabou arrombando mais. Fala, diva. Ele ficou transtornado. Ele começou a gritar comigo, falando assim, vai tomar no seu... Sua filha da puta, você é um demônio. Vai se fuder, sua filha da... E começou a enfiar o dedo na minha cara. Eu quebrava. Por cima dela. Gente, só que assim, ele tava xingando, só que dentro do Uber. O Uber estava de vidro fechado, só aquele vidro meu tava aberto. Ah, aquele vidro dela, né, que eu tava ali, tava aberto. Então, quem tava do lado de fora não estava ouvindo. Então, meu marido não ouviu. E aí, eu peguei, enfiei o dedo de volta na cara dele. E eu, vai você, seu filho... Não sei o quê. Aí comecei a xingar ele de volta. Ele agarrou meu braço, deu um tapa na minha mão, entendeu? E falou com o Uber, pro Uber arrastar o carro, entendeu? No que eu consegui me soltar, eu virei pra fora, gritei meu marido e falei, amor... Ele tá me xingando e me deu um tapa. Ou ele tá me xingando e me bateu, não lembro. Eu tô gag, Anca, não. Gente, tem como piorar, sempre tem. A vida é uma caixinha de surpresa. Mas ela não é uma caixinha qualquer, ela é uma caixa assim... Sabe aquele palhaço que você dá corda, ele é bufo? Então, imagina aquilo, só que dentro não é um palhaço. Dentro é tipo assim... O seu maior medo, qual é o seu maior medo? Você tem medo de barata? Imagina que é uma caixa dessa cheia de barata. Você tem medo de aranha? Então, é uma caixa cheia de aranha. Porque ela vai escolher seu... A vida, ela é o Pennywise, praticamente. Pennywise! Monstro do inferno! E aí, André veio depressa. Só que nesse delay, nesse meio tempo... Nesse momento, eu falei um monte. Inclusive, tudo foi registrado no BO que eu fiz. Ele começou a falar com o Uber. Vai, sai, sai. Meu marido chegou. E aí, eu tava segurando no carro, né? E nisso que eu estava segurando no carro, eles me seguraram, meu marido mandou ele calar a boca e empurrou, e aí ele, tipo assim, falando com o Uber, e o Uber foi e arrastou o carro. Então, tipo assim, não foi uma coisa, deu tempo do meu marido fazer alguma coisa. Não, porque ele chegou, mandou ele calar. Eu nem quis que fizesse mais nada. Fosse atrás, resolver ou qualquer coisa. Deus é mais a gente se sujar por lixo. Deus é mais a gente se sujar por lixo. A boca, na hora que ele meteu a mão no carro, o Uber saiu. Depois de todo esse transtorno, eu voltei lá pra perto do outro carro. E aí, inclusive, um dos familiares, né, que tomou as dores dela por conta disso e foi uma das pessoas que se afastaram dessa familiar por conta desse cara, tava chorando dentro do carro, copiosamente também. Aí eu falei, tá vendo? Inclusive, né, que foi ele que não foi no meu casamento porque tomou essas dores. Falei, tá vendo? É bom pra você parar de tomar as dores das outras pessoas que não estão nem aí pra você. Porque olha só, na primeira oportunidade ele me deu um tapa, na primeira oportunidade de ir embora com ele e de mandar você embora da casa dela, ela mandou. E aí os outros familiares falaram, pois é bom pra ele aprender. É bom pra ele aprender. Então, assim... A treta não desceu, ela despencou. Eu agora entendi onde é que a gente foi parar com a polícia, né? Eu tô toda arrumpiada. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Nossa, tá pesadíssimo. Foi extremamente traumático. Eu imagino. E meu braço ficou marcado, eu tenho as fotos, eu tenho um Vai vídeo. mostrar? Essa pessoa viajou, foram até o aeroporto, e aí foram pra rodoviária, porque iam pra outra cidade viajar, né, pra outra cidade junto. Ele largou ela sozinha na rodoviária, no Rio de Janeiro, e... Pegou um ônibus pra casa e largou ela sozinha. Parabéns! Parabéns! Eu achei pouco. Pegou um ônibus e largou ela sozinha pra ela ir pra essa outra cidade que ela ia.
Isso foram familiares que me contaram, e inclusive mandaram essas fotos. Ele tava mandando foto das coisas de casa pra ela, das coisas dele arrumar. Olha o que você tá fazendo com a gente. Das caixas dele, tudo empilhada na sala que ele tava indo embora. Amigo, vai, mas se você faz um favor pra gente, você não volta. E você pega todas as suas coisinhas, sabe? Você pega todas, junta, tudo bonitinho, não sei o quê. Vai numa rodoviária, compra uma passagem pra ir pro Quinto dos Infernos, e já leva todas as suas coisinhas. Faz esse favor pra gente. Postava no status, procura o kitnet, não sei o quê. Só pra, tipo assim, né? Tentar se fazer de coitado. Sim. Enfim, ela ficou esse tempo nessa outra cidade. Quando voltou, os dois reataram. Quando os outros familiares questionaram, ela falou que eu estava vivendo a minha vida, eu estava feliz e que ela não ia deixar de viver a vida dela por conta disso e de ser feliz com a pessoa que ela escolheu por conta disso, independentemente do que ele tivesse feito comigo, porque eu procurei igual, reclamei de ela querer usar branco no meu casamento. E que ela não tinha nada com isso, que era um problema entre nós dois, que se fosse pra ser resolvido, era entre nós dois. Alguns familiares meus compraram essa briga por um tempo. Até porque ele tava falando mal dos filhos desses familiares, tava afastando essa pessoa e sentava a língua nas crianças, enfim, falava mal desses familiares. Outros, quando a gente conversou sobre, a resposta que teve foi: eu não posso ficar contra ela, né? Porque quando eu preciso é ela que me empresta o cartão. Então, assim, prioridades. Então, é por isso que é sobre hoje, dinheiro, né? Eu não espero que ninguém... É justamente por isso que tudo que eu tô falando, eu tenho provas em áudios, vídeos, fotos e prints. Ninguém confirme a minha história. Eu acho que é de bom caráter que as pessoas que vivenciaram isso confirmem se alguém questionar. Mas, de verdade, eu não espero isso. Não espero. Não é de hoje. A gente já viu que eles são. Não é uma boa pessoa. Além da agressividade que eu relatei nos primeiros vídeos, né? Ele é uma pessoa que faz 2 anos que não tem contato com a própria filha. Quando ele tentou contato com ela pela última vez, né? Isso ele falou com a gente. A resposta que ela deu pra ele foi: não sei se estou preparada pra voltar a conviver com você. É porque é uma pessoa ótima de conviver, a gente notou aqui. Então, assim, ele fala que é porque ela é muito rebelde, ele cobra muito estudo dela. Porque será, né? Mas, assim, a gente sabe que a história não é bem essa, né? A gente sabe que não é bem assim, principalmente depois de tudo que aconteceu. Com certeza. Né? O que aconteceu eu não sei, não conheço a menina e, coitada, deve ter passado o inferno com o pai desse jeito. Com certeza. É isso. A relação dos dois é nojenta. Dele e da namorada. Entendeu? É tanto que ela uma vez virou pra ele e ele fazendo várias coisas por ela falou pra ele, ela no meio de uma discussão falou pra ele que o que ele faz por ela paga qualquer pessoa pra fazer. Então, assim, é tudo voltado pro gente, eu não li. São pessoas que... eu fiquei com preguiça, não vou ler dinheiro, não. Quiser ler, que lê. Voltado pra aonde eu vou me beneficiar mais. Então, assim, gente, eu não me sinto bem estando nesse covil, sabe? Tem pessoas ali que eu amo com todo o meu coração. Tem pessoas que, se quiserem estar próximas, eu vou receber com todo o meu coração. Mas não faz diferença. Mas fazer questão... Sim. Não faço. Porque ninguém fez questão de mim. Ninguém ficou do meu lado no dia mais importante da minha vida. Ficou do meu lado, de verdade. E tipo assim, tô contigo e não abro. Até hoje, não. Todo mundo cedeu. Cada um por si. Entendeu? Então, aonde eu estiver me beneficiando é onde eu tô colado. Tá me emprestando cartão? Tá... Entendeu? Então, tipo assim... Tá certo. Isso. Fiz boletim de ocorrência também, né? Fiz boletim e aí, mais ou menos 1 mês e pouco depois, me chamaram pra depor. Eu depus, contei tudo que tinha acontecido e tal. Não pedi medida protetiva porque
eu moro a uma distância enorme, então eu não me sinto insegura com ele. Eu realmente fiz o boletim preocupada e eu relatei isso no boletim, preocupada com a saúde física dela, porque se perto de outras pessoas ele fez o que fez, imagine sozinho dentro de casa. Imagine o que ele pode fazer sozinho. Né? Mas fiz o boletim, a pessoa, infelizmente, escolheu continuar com ele, né? É uma pessoa adulta, eu não posso fazer nada. Mas é isso, escolheu cortar contato comigo. Das vezes que eu tentei contato para resolver pendências que eram pendências jurídicas, não eram pendências de quero ser sua amiga, quero me reaproximar. Não, era para resolver pendências. Ela mandou mensagem para outros familiares e mandou avisar que ela não queria contato comigo. E eu respeitei. E aí, um mês depois que eu depus, eu pedi para que essa pessoa também mandasse alguns documentos meus que estavam junto com ela, já que tinha essas pendências jurídicas. Aí ela mandou uma caixa com vários documentos sem me avisar, para eu pagar, para receber a caixa, sem me avisar. Quando eu perguntei o que era, ela mandou falar que não queria contato comigo. Paguei R$120 para receber a caixa. Quando eu abri, tinha alguns documentos e tal. O primeiro documento que estava em cima era o laudo da necropsia do meu pai, com fotos dele morto. No mais é isso. Desde então a gente não teve contato. Oi? Gente, não tenho mais palavras. Não sei dizer, gente. Mas no meu aniversário me mandou feliz aniversário, respondi muito obrigada. No aniversário dessa pessoa, mandei feliz aniversário, respondi muito obrigada. E foi isso. Foi meio longo, bastante longo, mas eu acho que eu consegui resumir um pouquinho de tudo. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham pra fazer, exceto, quem é? Não sei o que. É fulano, esse crânio. Vocês podem deixar aqui, porque se for pra perguntar quem é, vai ficar sem resposta, porque, como eu falei, o meu intuito não é expor ninguém. O meu intuito é mostrar a minha vida, a minha história, o que eu já vivi, o que aconteceu comigo. E da mesma forma eu vou continuar postando vídeos aqui sobre casos que eu já vivi na minha vida e bate-papos, enfim, vou continuar postando conteúdo aqui. E é isso, sobre esse caso é isso. E apagou a luz ali bem na hora. Meu Deus, é energia negativa, mulher da outra vindo te perseguir. Gente... A gente começou no kikiki, kkk, risadinha, não sei o que lá, mas pesou muito. Enquanto a gente tava aqui no kikiki, e eu aqui, como é que eu vou tornar esse assunto leve? Não vou. Eu não tenho esse poder. Você tem esse poder? Eu não tenho, gente. Eu não consigo. Eu trago aqui pra vocês, eu tento trazer um carisma, não sei o que. Não tenho muito. Já, né? Já é um pouco difícil pra mim. Eu faço o que agora? Entendeu? Terapia, gente. Pra todos nós. Essa moça, a outra, o boy, você que tá me assistindo. Terapia pra todo mundo, gente. Que aqui acabou. O que eu posso fazer? Eu vou encerrar o vídeo falando assim, que eu sinto muito pelo que aconteceu com a querida, né? Letícia, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, de verdade. Eu não consigo imaginar o seu sofrimento num dia tão importante pra você. Amiga, que bom que você é uma pessoa que faz terapia, que busca compreender que o erro não foi seu em momento nenhum. Em que inclusive você foi muito pacífica. Isso, assim, eu fiz uma brincadeira, um kikiki, mas isso não foi um erro seu em momento nenhum, pelo contrário. Mona, eu só te desejo tudo de bom. Espero que dê tudo certo na sua vida, que você, enfim, né, continue fazendo muito sucesso na criação de conteúdo e que sua rede de apoio seja uma rede... Você deve ter uma rede de apoio boa, né? Continue sendo uma rede de apoio muito boa, que você tenha pessoas de confiança na sua vida, né? Porque ninguém merece. Mulher de Deus! Tô passada, tá? Mas tô aqui, ó, desejando força, tudo de bom. Gente, eu vou encerrar assim, ó. Não tem mais o que fazer. Ei, você aí de casa, se você não quer que a polícia vai prender você e o seu noivo no dia do seu casamento, é melhor que você se inscreva nesse canal e dê like nesse vídeo. E assista o próximo. É isso mesmo. Hein? Ficar te encarando até você fazer isso.
Já se inscreveu? Já? Então tá.